Vamos falar agora de saúde da mulher, especialmente sobre os hormônios, aquela fase que a mulher sente muito calor, insônia, dores de cabeça, nervosismo, né? É a menopausa, um período de mudança na vida das mulheres que afeta a parte física e psicológica. Pois é, e quem passa por essa fase sabe bem que a menopausa assusta quando chega, né? Mas não se desespere, tem tratamento e nós vamos saber hoje quais são eles. Por isso, nós convidamos a médica Carolina Haddad, que é especialista em fertilização e vai dar dicas de como a mulher pode enfrentar, né, passar por toda essa mudança. Obrigada, viu, pela participação aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, Carolina. Carolina, a partir de que idade a menopausa chega, né, na vida das mulheres? Olha, na grande maioria das mulheres, a menopausa chega entre os 45 até os 55 anos de idade. Então, mas pode ter uma variação? Pode ter uma variação. Quando é abaixo disso, pode ser considerada uma menopausa precoce e acima dos 55 anos, uma menopausa tardia. Bom, você que está em casa, participe com a gente desse bate-papo, envie sua pergunta para o WhatsApp da TV Tem, é o 15 99758 5511. A gente já tem algumas perguntas. A Jocilene quer saber se o fumo, né, o tabaco, o tabagismo está relacionado à menopausa, se tem alguma relação, se isso influencia na chegada. O tabagismo ele influencia em várias coisas. Ele pode tá sim... tudo errado. Tá tudo errado. Ele pode sim influenciar na menopausa, mas não é regra que vai antecipar a menopausa para todos. Quais são os efeitos colaterais, então, da reposição hormonal? Porque quando chega a menopausa, primeiro, a menopausa a gente sabe, né, igual você falou, que está entre os 45 e 55 anos. Como a mulher percebe que ela está se aproximando? Na verdade, a menopausa é um diagnóstico que vem depois de um ano da última menstruação. Então, esse período, até a gente caracterizar como menopausa, a gente chama de climatério. E a mulher começa a perceber porque ela tem alterações de humor, ela tem aumento de sono, aumento de fadiga, pode ter uma discreta depressão, os calores, né, os fogachos, os suores noturnos. Então, todos esses sintomas vão aparecendo no climatério, além do espaçamento dos ciclos menstruais. E como funciona a reposição? Porque depois da menopausa tem que ser feita a reposição hormonal, é isso? Não é obrigatória a reposição hormonal para todas as mulheres. A gente acaba fazendo nas mulheres sintomáticas e as mulheres que precisam, como um tratamento de uma osteoporose ou sintomas muito intensos. Sobre essa questão da reposição hormonal, a Marli Silva, de Itapetininga, disse que entrou na menopausa cedo, né, mas não faz reposição hormonal porque ela tem má circulação, tem medo disso causar trombose, reposição. Isso pode acontecer? Influencia em algumas doenças? Pode. A reposição hormonal pode aumentar o risco de trombose. Tá. A gente tem mais perguntas que estão chegando para o nosso WhatsApp. Tem aqui a Ana de Capão Bonito, ela disse que tem 56 anos, faz 4 anos que está na menopausa, mas ainda sente muito calor. Se isso é normal, de depois já entrar na menopausa, continuar sentindo esses sintomas? É normal, os sintomas perduram, isso é individual, cada paciente leva um tempo para deixar de sentir os sintomas. Nesse caso, poderia sim ser feita uma reposição para dar uma aliviada nos sintomas dela. A Fátima, ela quer saber quanto tempo duram esses sintomas todos que ela começou a sentir aos 40 anos e ainda percebe que passa por esses sintomas. Isso não tem tempo definido, isso é muito individual. Cada paciente leva um tempo para deixar de sentir os sintomas. Então tem que, por isso, ter esse acompanhamento médico. Tem que ter um acompanhamento médico. O ideal para as pacientes que estão no climatério e na menopausa é pelo menos uma vez ao ano ir ao seu ginecologista, até para acompanhar também exames de mama e os outros exames necessários para a mulher. Tem uma pergunta aqui da Zenilda de Itapetininga e tem muitas perguntas também sobre esse tema. Ela quer saber se no período da menopausa é normal diminuir o desejo sexual. Tem muita gente querendo saber disso. É bastante comum a queda da libido, do desejo sexual e também às vezes do prazer na mulher na menopausa. Isso tudo por alterações hormonais. Mas isso também é com reposição que dá para reverter? Dá para reverter com uma reposição hormonal. E também tem alguns outros medicamentos que a gente pode usar para melhorar esses sintomas. Esses sintomas todos podem ser controlados, então, com medicamento, né? Podem ser. Inclusive ganho de peso. Tem gente que relata, né? Eu entrei na menopausa, ganhei uns quilinhos. Isso é normal? É absolutamente normal. Na menopausa, a mulher, ela começa a mudar o depósito de gordura no corpo dela. Então, ela começa a ter aquele depósito, ao invés dos quadris, ela começa a ter o depósito central, que também aumenta o risco cardiovascular da mulher na menopausa. E o que fazer? Porque aí começa aquela preocupação. Está entrando na terceira idade, está
está com mais preguiça de praticar atividade física, ou não pode tomar remédio porque pode complicar uma outra questão, né, depois da falta do hormônio. É hora de se esforçar mais nessa questão de atividade o que fazer? física. Nessa fase, o ideal é uma alimentação balanceada, atividade física, e tem alguns outros medicamentos que não sejam, que não a reposição hormonal, que podem aliviar algum dos sintomas. Mais uma pergunta chegou também pelo WhatsApp da Franciellen. Ela está falando que na mãe dela começaram a aparecer espinhas. Se isso é normal, acne, né? Não, a acne não é tão relacionado a outro comum tipo de com a coisa. menopausa, mas pode ter algum desequilíbrio hormonal decorrente do climatério que possa favorecer o aparecimento de acne. Unha, cabelo, pode enfraquecer também nesse período? Enfraquece. Quando você tem essa queda hormonal, você enfraquece não só unhas e cabelos, como a parte que a gente mais presta atenção, que é a perda de massa óssea. A gente tem muitas perguntas também de pessoas que querem saber se quem menstrua mais cedo, é regra, que ela vai entrar na menopausa mais cedo? Não. Assim como também os anticoncepcionais não vão interferir na idade que você vai entrar na menopausa. Então, uma questão não influencia na outra. Não influencia a outra. Tem uma questão aí, de repente, genética, hereditária, se a mãe entrou mais cedo, a filha também vai entrar mais cedo? Sim, sim. Geralmente, famílias que têm menopausa precoce, minha mãe teve menopausa precoce. Então, a gente já presta atenção e começa a investigar a filha mais cedo. E como começam muitas mudanças aí para as mulheres, além de reposição, medicação, que a gente falou também, que recado dá para deixar para o pessoal, para essas mulheres chegarem na menopausa mais tranquilas, não começarem a se desesperar, não acharem que isso é o fim do mundo? Tem algum recado de questão de comportamento, alimentação, que a gente falou? Como tranquilizar as mulheres para entrar nesse período? O ideal é um apoio da família. Muitas mulheres procuram apoio psicológico por conta da alteração do humor. E não só pelo climatério, mas por uma questão de saúde mesmo. Sempre está mantendo uma atividade física para melhorar o risco cardiovascular, uma alimentação saudável e encarar a maturidade, né? Como mais uma fase importante, né? Sim, mas tem tratamento também. Eu falo, tem algumas que não podem ser feitas reposição, mas muitas podem também aliviam bastante esse sintoma. Obrigada pela participação. Obrigado, boa tarde. Obrigada a vocês.